polêmica da política de Barra Velha. O vice-prefeito Tainha anunciou o rompimento com o prefeito Douglas, anunciou também sua pré-candidatura a prefeito e surpreendeu ontem o meio político barravelhense, né? O anúncio oficial do rompimento entre o vice-prefeito Eduardo Pérez, o Tainha do PL, e o prefeito Douglas da Costa, também do PL, algo que já tinha aí, ou já era alvo de comentários nos bastidores, mas que acabou por se confirmar após a publicação de um vídeo do próprio vice-prefeito atestando seu desembarque na manhã de ontem em Barra Velha. Então, Tainha anunciou aí que vem a desembarcar do governo municipal e confirmou sua pré-candidatura a prefeito em 2024. Diz ele que o Tainha segue na condição de vice-prefeito, mas está se afastando da gestão do Douglas e diz ainda que sou vice-prefeito até 2024, porque fui eleito pelo povo e que sabe do meu trabalho social, né? O Tainha que atende aí várias comunidades de Barra Velha, né? No vídeo que a gente já está preparando aí também. Se no vídeo o Tainha não confirmou, o vídeo é curto, hein? O vídeo é curto, já já a gente coloca para você. Mas se no vídeo o Tainha não confirmou os motivos do seu rompimento político, ao jornalismo da Rede Mar Azul, o vice conversou e alegou com exclusividade que, abre aspas, problemas na gestão Douglas, fecha aspas, e falta de espaço político resultaram nesse rompimento. Eu já vinha analisando a possibilidade de desligamento da gestão desde janeiro, observou Tainha. Posso dizer que a amizade com a pessoa do Douglas, ela segue. O rompimento é político, acrescentou. A cidade, diz ainda o Tainha, passa por muito abandono na sua conservação. Não concordei com a demora na construção da ponte de Itajuba, não concordei com a terceirização do pronto atendimento 24 horas, porque não era hora ainda, não concordei com o afastamento das médicas Marilise e Marilyn do PA, entre outros problemas que a gestão vem apresentando, observou aí o vice-prefeito. Eduardo Pérez também frisou que irá sair da legenda do PL, mas ainda não definiu seus rumos partidários. Diz ele que tem muitos convites. Outro fato, revelado à Rede Mar Azul, é que a decisão do vice-prefeito foi comunicada em conversa pessoal com o prefeito Douglas. Foi na sexta-feira, agora dia 9. Fazia 90 dias, diz o Tainha, que eu não entrava no gabinete. Na sexta eu entrei e comuniquei que estava saindo, detalhou. Tainha alega que preferiu o desembarque 1 ano e meio antes do final do mandato, do que ser acusado de ficar na estrutura da administração até o fim de 2024. Diz ele, olha, eu tenho cargos no governo, deixei-os livres também, para me seguir ou não, sou democrático. O vice-prefeito também assegura que não foi contra, e nem é contra a obra da ponte de Itajuba, mas sua contrariedade foi com relação à demora, que desgastou todo o grupo, diz ele. Segundo ele, demonstrou falta de habilidade. Tainha entende que o governo tinha recurso em caixa para começar a ponte, preferiu buscar recursos fora, perdeu o fôlego, não conseguiu entregar dentro de um prazo digno e prejudicou aí uma comunidade inteira. O que diz o governo sobre isso, né? Olha, o jornalismo da Rede Mar Azul, ele contatou aí a assessoria de imprensa do prefeito Douglas da Costa para ouvir também o prefeito sobre as falas do vice Tainha. A assessoria destacou que Douglas ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre o rompimento do vice, mas um eventual posicionamento do prefeito será repassado caso o prefeito Douglas ache oportuno, e é evidente que o espaço aqui da Mar Azul está aí à disposição também do prefeito. A gente também conversou com o Tainha no sentido de trazê-lo à Rede Mar Azul para uma entrevista no estúdio. Ele destacou que nesta semana ele está em viagem, inclusive com uma família que ele está assistindo, e ele vai retornar só agora na sexta-feira. Então, somente a semana que vem, ou na semana que vem, Tainha está à disposição então para estar com a Rede Mar Azul e detalhar ainda mais essa decisão que mexe ali um pouco com o xadrez da política de Barra Velha, né? Temos aí um histórico ao longo da política de Barra Velha de desentendimentos entre prefeitos e vices, né? Esse histórico foi verificado, por exemplo, entre o saudoso seu Samir Matar e o Claudemir Matias, que se desentenderam ao longo do mandato, assim como aconteceu com o Claudemir Matias e o seu vice, na época, o Fábio Brunhago, né? E agora, então, o Tainha e o Douglas também rompendo politicamente. Nestas últimas décadas, parece que a maior habilidade foi dos prefeitos do seu Walter Regis, por exemplo, governou com o seu Dego Hess de vice, tranquilamente.
seu Zé Brunhago também governou com o Luizinho Pacheco, e o Luizinho viria a ser novamente vice-prefeito do Walter Zimmermann. O Walter, com 3 mandatos, teve 3 vices diferentes e não houve aí rupturas entre eles. O Walter teve o seu Luizinho como vice, depois teve o João Regis e no terceiro mandato teve o Fábio Brunhago, que era o vice brigado com o Matias. Mas o Walter concluiu seus mandatos sempre com uma habilidade, né? E requer aí muita habilidade, então Barra Velha tem um histórico tanto de prefeitos que governaram tranquilamente com seus vice-prefeitos, como aqueles que romperam ao longo do mandato. E em alguns casos, assim, rompimentos até rumorosos, né? Como foi o caso do seu Samir com o Matias, que trocavam farpas, não se falaram mais, e houve toda essa situação. O Matias também, em relação ao Fábio, também houve bastante críticas, na época até tirou o nome do Fábio das placas e situações assim, que de certa forma são ruins para a cidade, né? E agora também nessa situação específica do Tainha, né? Do Tainha rompendo. São 6h29, nós temos aí no gatilho a fala do vice-prefeito. Atenção, Tainha anunciando seu rompimento com o Douglas na tela do radar. Pessoal, aqui quem fala é o vice-prefeito Tainha, né? Hoje eu venho, através desse vídeo, acabar com alguns pontos de interrogações que estão acontecendo, alguns comentários que estão acontecendo. O Tainha está na gestão Douglas, o Tainha é pré-candidato a prefeito. Pois bem, pessoal, então eu venho aqui, através desse vídeo, falar para vocês que o Tainha, ele está fora da gestão Douglas. O Tainha não participa mais da gestão Douglas. O Tainha é pré-candidato a prefeito? Sim, o Tainha é pré-candidato a prefeito pela cidade de Barra Velha. Eu agradeço a todas as pessoas que depositaram o voto de confiança em mim e continuarei no meu serviço social, batalhando, trabalhando, o qual eu venho fazendo já há 20 anos. E só para deixar claro, o Tainha está se afastando da gestão Douglas. Então o Tainha, ele é vice-prefeito até 2024, porque o Tainha foi eleito pelo povo. Até, inclusive, agradeço mais uma vez o povo que depositou o voto de confiança no Tainha, que sabe do trabalho social do Tainha. Tá bom, pessoal? Só para acabar com alguns pontos de interrogações, algumas incógnitas que há por aí, alguns comentários. Então é isso. O Tainha não faz mais parte da gestão Douglas e o Tainha é pré-candidato a prefeito em 2024. Tá bom, pessoal? Uma boa semana a todos e fique com Deus. Obrigado. Fala do vice-prefeito, então, às 6h30. Como foi dito aqui, este vídeo foi postado logo ontem pela manhã, agitou os dias, os bastidores da política. Agora o Tainha começa, então, a construir um caminho, né, uma carreira solo, como se diz. Vamos ver a definição partidária que ele tomará o rumo, né, para onde ele migra partidariamente. Sabe-se que já há siglas demonstrando interesse. Extraoficialmente falou-se, por exemplo, no PSD. O PSD que tem uma estrutura em Barra Velha considerável, teve o Fábio Brunhago como vice-prefeito na eleição passada, conta aí com o vereador Daniel Cunha, que é o presidente da Câmara, mas isso, por hora, está aí no campo ainda da especulação, né? Na especulação, não há nada confirmado. E o Tainha pode, inclusive, de repente, montar um partido. Eventualmente, o Tainha, muitas articulações, por exemplo, com a deputada Carmen Zanotto, que hoje é a secretária estadual da Saúde, porque o Tainha sempre estruturou campanhas da Carmen aqui na região, em Barra Velha, também na região do norte do estado, e o Tainha, inclusive, instalou, né, em Barra Velha o diretório, e participou muitos anos do diretório do antigo PPS, que hoje é o Cidadania, que é o partido da Carmen. Então, de repente, o Tainha volta para o Cidadania. É possível que ele faça o caminho de volta também para disputar aí a prefeitura de Barra Velha. E repetimos, aí o prefeito Douglas tem aí o seu espaço, né? E daqui a pouco na 94,5 em Barra Velha, o Pedro e também a equipe Mar Azul comentam um pouco mais sobre esta polêmica da política barravelhense hoje com o anúncio do rompimento entre prefeito e vice. Ontem, ao conversar com o Tainha, a gente destacou, e o Tainha fez a questão de destacar para mim, disse, olha, Juva, eu não quero ter, né, um rompimento pessoal, né? No campo da amizade, prefeito tranquilo, meu rompimento é no campo político. Agora vamos ver se a coisa não degringola, de repente, para ataques mútuos que pode afetar até a questão da amizade pessoal. Mas a gente sabe que a linha ali é muito tênue, né? E também o histórico aqui da nossa região
do litoral norte, né? Penha também, agora recentemente, o rompimento oficial, ou nem tão oficial assim, né? Mas o rompimento que houve entre a vice-prefeita Maria Juraci Alexandrino e o prefeito Aquiles Schneider da Costa, ambos do MDB. O Aquiles, que já vinha de um rompimento com o Lindomar Ezier Filho, que era o vice dele no primeiro mandato, né? Também sendo registrado aqui. Em Balneário Pissarras, na história de Balneário Pissarras, também houve aí rompimentos, como acontece agora entre Douglas e Tainha. Também houve rompimentos, por exemplo, entre o Humberto Teixeira e o Leonel, né? Ali que, inclusive, depois de aliados, viraram adversários, né? E tivemos aí os históricos de mandatos que terminaram também tranquilamente. O caso do seu Neneco com o Bento Tolentino, né? O seu Bento, inclusive, assumiu um tempo quando o Neneco foi afastado, conseguiram concluir. Tivemos aí, durante 8 anos, o Evandro e o Guaraci em Penha, 8 anos aí de gestão também, gestão tranquila. E também teve histórico de brigas em Navegantes, né, Robert? Em Navegantes também havia Emílio e Donizete, tivemos aí um tira gabinete, joga para cá, joga para lá. Então também no histórico de Navegantes também houve essas situações, né? Em Penha houve a retirada do gabinete, tiraram o cargo, inclusive, né, de secretária de Educação, que a vice-prefeita tinha, assim, meio que abruptamente, o que levou até a Juraci à Câmara de Vereadores, num discurso exaltado. Então tem sim na região esses históricos, e também tem o histórico de mandatos muito pacíficos. O Clenilton, por exemplo, Araquari, com o Jasper, né, com o Gordo, que não é gordo, né? Só o apelido dele é gordo, mas não é gordo. O Clenilton aí já vai para o encerramento do segundo mandato, são 8 anos aí, com uma relação muito produtiva com o seu vice. Então sempre há essas... E eu repito, né, o Walter Zimmermann, acredito que daqui da região, foi o prefeito que foi 3 vezes e não registrou ali sobressaltos. Inclusive, no segundo mandato do Walter, ele tinha um acordo com o antigo PPR, né, hoje PP, progressistas, de apoiar o João Regis como candidato a prefeito, e o Walter honrou. O João foi o candidato dele, perdeu ali para o seu Samir na época, mas o Walter, inclusive, sempre ali com o Luizinho Pacheco, uma relação muito boa, depois com o João Regis e depois com o Fábio Brunhago, que é filho do ex-prefeito, do seu José Brunhago, né? Que também teve Luizinho Pacheco. Luizinho Pacheco foi 2 vezes vice de 2 prefeitos, o Fábio Brunhago foi 2 vezes vice de 2 prefeitos diferentes, né? E agora a dúvida que fica no ar, e você pode inclusive opinar aqui com a gente: quem Douglas escolherá para vice? Se for chapa própria, seria o Caio Pinheiro? Se for uma coligação, seria algum outro nome da política? Alguém que já está aí, por exemplo, se desenhando como candidato a vice-prefeito? No grupo, Aldair Nízer? Fora do grupo, talvez Marcelo Nogaroli? Ou algum dos demais vereadores, né? A essa composição? Ou buscaria um adversário? Será que não vem aí, talvez, o Douglas e a Sol? Ou o Douglas e o próprio ex-prefeito Walter? Na política tudo é possível. Douglas já foi candidato a vereador apoiando o Walter, né, na eleição do seu segundo mandato como vereador. Então há aí as aproximações, né? E a gente vai dizer assim, né, o Robert, placas tectônicas, né? Placas tectônicas da política que vão se movimentando. Tá aí, né? Tem secretário que já disse que até é candidato a vice, né? Já inclusive disse ao Robert outro dia, sou vice do Douglas. Mas é do governo, então seria uma chapa pura. Douglas chegaria à reeleição com chapa pura novamente? Ou não que foi pura porque teve uma coligação com os republicanos, mas o prefeito e o vice do mesmo partido, né? Douglas apostaria nesse formato novamente ou buscaria um vice de um partido também expressivo na cidade? Tudo pode acontecer, né? Vamos ver aí o que o povo e as pesquisas indicam, né?